Estamos caminhando para o final do mês de novembro, mas esse mês é muito importante, mês de conscientização e preservação da vida. É um mês de campanha pela saúde do homem e nós estamos aqui no Mídia Max recebendo um convidado muito especial, senador Nelsinho Trade, que aqui está como o médico urologista que você conhece, Dr. Nelson Trade. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente falando desse assunto tão importante. Liana, eu que quero agradecer esse convite feito pelo Mídia Max. Em nome do Carlos Naegeli, quero cumprimentar todos vocês, dizer que esse é um programa de utilidade pública, quero parabenizá-los por ter tido essa iniciativa. Realmente o mês de novembro é algo muito importante, principalmente para o homem, mas toda mulher precisa conhecer e pode ajudar. Porque a mulher tem o Outubro Rosa e nós, homens, o Novembro Azul. E quando a gente está no consultório atendendo as pessoas, normalmente os homens vão acompanhados das mulheres. E ele chega no consultório, nem te cumprimenta, com a cara de brabo. E fala assim... Desconfiado. Não, ele fala assim, olha, eu tô aqui por causa dela, viu? Eu não queria vir. Mas você tem que saber levar isso porque, infelizmente, tem uma constatação. A mulher se cuida muito mais do que nós, homens. E é por isso que a gente precisa estar sempre lembrando a importância da prevenção, né, doutor? Sempre incentivando a população masculina a buscar ajuda. E não só ajuda, mas também esse cuidado preventivo, né? A gente tem alguns dados interessantes, né? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atinge aí cerca de 29% dos casos de câncer no Brasil. O que afinal de contas é a próstata, doutor? Muito bem. A próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino, que só o homem tem. Mulher não tem próstata. Ela promove, na hora da ejaculação, a soltura, a saída de um líquido que, junto com o líquido da vesícula seminal, é responsável pela motilidade dos espermatozoides. Ajuda nessa questão da motilidade dos espermatozoides. Então, ela é um órgão do tamanho de uma noz, dessas que vende agora na época de Natal. Pesa em torno de 30 gramas e fica localizada a próstata logo embaixo da bexiga. Então, a importância do exame preventivo se faz porque, como você disse, quando se descobre uma tumoração na fase inicial, a chance de se curar ele, mesmo sendo esse tumor maligno, passa dos 90%. Uma chance muito alta, muito né? alta. Uma perspectiva bem positiva. Poucos tumores malignos na medicina têm um índice tão alto de sobrevida e de curabilidade como o da próstata. Então é uma boa notícia. Excelente notícia. Por isso que eu quero mais uma vez parabenizar vocês, porque quem está assistindo esse programa e é do sexo masculino e se alertou da necessidade da prevenção, com certeza ele vai fazer. E se é uma mulher assistindo, ela vai falar com o seu companheiro, com o seu pai, com uma pessoa que ela quer bem para fazer também o preventivo. E como é esse preventivo, doutor? Muito bem. O preventivo, ele ficou mais simples de ser feito. Antigamente tinha essa questão, ainda tem, do mito, do preconceito, do homem ter que ir lá para poder fazer o toque retal. E por que isso? Porque a próstata, ficando embaixo da bexiga, logo abaixo do umbigo, você não consegue examinar a próstata pela barriga. Por mais magro que seja o paciente, se você apertar a barriga dele lá para o fundo, você não consegue examinar a próstata. E a próstata, ela fica na parte posterior do final da bexiga. Ao passo que, ao se fazer um toque retal, você tem a próstata como a vizinha do canal do reto. É como se fosse assim, uma casa geminada uma na outra.
Uma é a próstata, outra é o canal do reto. Então, você consegue ter a sensação de como que está a próstata naquele toque. Pois bem, mas antes do toque, a gente tem um exame muito importante que se faz hoje pelo sangue, que chama PSA, antígeno prostático específico. Esse exame, ele funciona para nós, urologistas, como um sinal de alerta. Muitas vezes ele está normal, isso quer dizer o sinal verde. Outras vezes ele está um pouco alterado, isso é o sinal amarelo. E outras vezes ele está vermelho, está super alterado. Então, o PSA, ele te dá, vamos dizer assim, um horizonte do que pode ter naquela próstata. Vamos dizer que você esteja com a parte dos seus órgãos todas normais, mas você tem a próstata doente. O PSA vai dar alterado. E se você tiver a próstata doente e todos os seus os outros exames normais, ele também está alterado. Ou seja, ele é específico esse exame. Depois que você pede o PSA, aí sim você vai fazer o toque. O toque digital, o toque retal. O toque, ele é sempre necessário, doutor, ou só nesses casos em que o exame vem alterado? Bom, nós estamos vendo aqui aquela cadeira que tem 4 pés. Certo. Pois bem, se você tirar um pé daquela cadeira, que você vai conseguir? Vai ficar manca, né? Então, por isso que eu digo que há um conjunto de exames que você precisa pedir para prevenção da próstata. O PSA, o toque, o ultrassom e agora, mais moderno, tem a ressonância paramétrica da próstata. Dependendo do que der tudo isso, pode desembocar numa biópsia. Tá certo. E aí, a gente estava falando um pouco desse receio, né? Desse medo que os homens têm. Esse medo, ele precisa ser desmistificado, né? Sim. Por que é tão importante, afinal de contas, então, ir ao médico, passar por esse procedimento todo e o que ele pode evitar, né? Quanto antes ele for, a partir de que idade ele precisa ir e o que ele pode evitar se ele deixar para depois. Então vamos lá, vamos fazer uma comparação com a mulher que se cuida muito mais que o homem. Você, mulher que está nos assistindo, já deve ter feito seu exame preventivo. A mulher, para fazer o exame preventivo, ela leva de 15 a 20 minutos. Ela tem que ficar em posição ginecológica, o médico coloca um aparelho, às vezes tira um pedacinho do colo do útero. E é uma coisa realmente constrangedora e desconfortável. Aí vamos dizer que ela precisa fazer uma mamografia. Aquele aparelho coloca, parece que vai arrancar o seio da mulher, mas ela faz porque ela se cuida mais. Você sabe quanto tempo leva um toque de próstata? Não. 10 segundos. Nossa. Então, eu vou explicar aqui para você como que é essa história. Só imagina você, isso aqui são vários tipos de próstata que a gente encontra no toque retal. Esse aqui é a próstata normal. Toca ela para você ver. A próstata normal. Sentiu? Uma consistência firme. A gente chama de fibroelástica. Mas não é rígida, não é dura. E deu para ver o tamanho dela. Sim. Esse número 4 é ela com a mesma consistência, porém maior. Olha Notou? aqui, vamos mostrar para a câmera. Olha, essa aqui tá maior do que a primeira que eu toquei. Porém com a consistência, mesma coisa, mas maior. Agora, olha o câncer, a número 6. Nossa, já na sensibilidade a gente percebe, né? Diferença. Ela bem rígida, com algumas aqui, bolas dura. Ao passo que esse aqui, e a consistência da pele também bastante diferente. Da cápsula, que a gente chama. Exatamente. Então, imagina um médico que faz 5, 6 toques desse por dia. Ele não precisa de muito tempo para descobrir o que está acontecendo. Não, e ele tem uma sensibilidade apurada ao ponto de identificar alguma coisa errada. Por falar nisso, eu vou te mostrar... segundos, realmente, é bastante diferença. Em 10 segundos consegue perceber. Eu vou pedir para você tocar a número 3, que é essa aqui. Certo. E você vai me dizer aonde que você sente que ela está alterada. Toca ela. Aqui parece normal, parece aqui eu sinto
uma consistência dura desse lado. Tá vendo? Aham. Do lado direito de quem E tá eu, tocando. e eu não demorei também Quanto tempo você demorou? quase nada. Imagina um médico. Ó, tá vendo? Então, gente, essa aqui é a maior prova da importância desse programa e dessa utilidade pública. Fuja do preconceito, vai no urologista e faz os seus exames preventivos da próstata. Novembro Azul existe para isso. E assim, doutora, eu queria que você comentasse, por favor, a importância desse tipo de campanha, a importância do Novembro Azul. Às vezes a gente ouve por aí, né, algumas pessoas falam, ai, mas todo ano essa história, todo ano é Outubro Rosa, é Novembro Azul. Mas por que que existe esse tipo de campanha? Eu vou te dizer por quê. Desde que eu cheguei no Senado, eu faço essa campanha lá. Aí é uma questão de 2 anos atrás, eu já estou há 5 anos no Senado. Eu entrei no elevador, um ascensorista levantou, olhou bem no meu olho e falou, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode, mas o que está acontecendo? Ele falou, eu assisti uma palestra que o senhor deu aqui no Senado. Olha só. Eu fui fazer o meu preventivo, descobri um câncer na fase inicial, hoje eu estou curado. Então, para quem tem a consciência boa e a cabeça bem feita, sem preconceito, ele vai e faz o exame, se ele tiver um problema, ele enfrenta e resolve o problema. De frente, né? De frente, sem maiores delongas. E aí, a importância, justamente do Novembro Azul, é que a gente fica batendo nisso. Televisão fala, Mídia Max veio e fala, os outros sites também, porque isso é de utilidade pública. Outra coisa, a partir do momento que a próstata está tomada de câncer, ela manda a raiz desse câncer, você sabe para onde? Para os ossos da pessoa. Olha só. Aí não tem o que fazer. E como que vai tratar? Não, né? não tem o que fazer. Tem como você retardar a morte, progressão da doença. Mas o paciente vai ter pode dor, ser. vai emagrecer, vai ter uma qualidade de vida péssima. Então fica o nosso recado, né, doutora? A importância. E a partir de que idade? Boa Vamos lá. pergunta. A partir de que idade? Quanto antes ter a consciência, melhor, mas a partir de quando esse paciente precisa procurar ajuda médica? Bom, a conscientização das doenças do homem, ela começa desde, vamos dizer, da adolescência, quando ele vai se tornando jovenzinho, entrou na puberdade, por aí vai. Porém, em relação à próstata, a partir dos 45 anos. Aí é importante visitar o médico. Aí é importante ir no urologista. Com essa finalidade. Com esse essa foco. finalidade, com Certo. esse foco. Porque com esses exames anotados no prontuário do paciente, de ano em ano ele indo, o médico tem uma noção da evolução dos muito indicadores dele. Muito bom. Entendeu? Então, a gente sempre preconiza a partir dos 45 anos. Porém, se você aí na sua família tem um pai, um irmão mais velho, um tio, um avô que teve câncer de próstata, Olha só. não precisa ser os outros cânceres, câncer de próstata, você tem um fator hereditário positivo para a doença. E aí você tem que fazer um pouquinho mais cedo, a partir dos 40. Então não prolonga, né? Exato. Não prolonga, não. A partir dos 40... Eu já peguei caso com paciente de 41 anos com câncer de próstata. Olha só. Então, não deixar para depois também é uma boa orientação. É né? verdade. Quanto mais para frente deixar, quando eu fizer 50, quando eu fizer 55, o risco é maior, né, doutor? Sabe por quê também, Liana? Quais os sintomas que a próstata dá quando tem um câncer? Muitas vezes nenhum. Já pensou? O cara acha que não tem nada. Silenciosa, né? É uma Total- doença silenciosa. A gente fala que é traiçoeiro. Então, quando ela cresce, ela pode dar sintomas de dificuldade para urinar, acordar à noite várias vezes, urinar aos pingos, ter aquela necessidade de ir no banheiro quando tem vontade de fazer xixi, senão urina na calça. Aí dá aquela confusão na casa, o homem urina em volta do vaso, as mulheres ficam brabas, aquela confusão. Então, isso quando ela cresce e obstrui o canal da urina. Mas quando ela está no câncer inicial, não dá sintoma nenhum. Por isso que não adianta tentar adivinhar como está indo a saúde do próprio organismo. É verdade. Né? Porque, às vezes, a gente tem uma doença silenciosa que não está se manifestando ainda. Por isso, é importante de visitar frequentemente o médico, É fazer verdade. os exames preventivos.
Dr. Nelsinho Trade deixou aqui o recado, o convite para que você vá ao urologista. Então, mulheres, levem seus esposos, seus companheiros, né? Pense aí na saúde do seu ente querido, né? E homens, visitem o médico, né? Não deixem para depois. Aquele adolescente que está começando sua atividade sexual, é importante também visitar um urologista para ter a orientação certa, evitar as doenças sexualmente transmissíveis, que muitas das vezes a gente acha que é coisa do passado, mas não é. A sífilis está aí, toda semana a gente descobre um paciente com sífilis. Verdade. Então, é muito importante essa conscientização. É engraçado porque o senhor estava falando, né? As mulheres, elas são bastante preocupadas e geralmente as mães levam as filhas, né? Isso. Lá na menarca, né? É já verdade. na primeira menstruação, a mãe já fala, poxa, preciso levar minha filha ao ginecologista, e já tem toda aquela preocupação, e às vezes a saúde do homem vai ficando para depois. Às vezes o jovem tem lá seus 20, seus 30, só vai procurar o médico aos 50. É verdade. Então, muito bem lembrado, essa é uma característica provada por estatística. Dificilmente um parente mais que cuida, que tem o poder de cuidar de um menino, o leva na adolescência ao urologista. Ao passo que a mãe ou alguém que cuida da menina fez a primeira menstruação, já leva. Então fica aí o recado, fica aí a dica, né? Doutor, eu quero agradecer mais uma vez sua presença, por estar aqui com a gente, dando essas informações tão importantes. Espero que todos esses dados, essas informações possam te ajudar aí em casa, né? Contribuir para a sua saúde, para a sua longevidade. Afinal, quando a gente cuida da gente, a gente também está cuidando de quem a gente ama. É né? verdade. Porque quem ama a gente quer nos ver bem, não é verdade? Então, quando a gente se cuida, a gente também cuida de quem a gente ama. Fica o recado, o convite para você aproveitar esse mês de Novembro Azul e nossa gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. E se não der para você fazer os seus exames em novembro, faz no final do ano, em janeiro, em fevereiro. Aproveita umas férias. Qualquer data é data. É 10 segundos só, meu amigo. Você não vai se aborrecer por isso. Tá certo. A gente fica por aqui e até a próxima.